Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom dia! Bom dia, consultor! Bom dia, consultora! É um prazer imenso ter você aqui. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Estarmos aqui mais nessa super aula. Vamos chegando, vamos convidando outros consultores para estarem aqui também conosco nessa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre melhoria contínua na consultoria. Então, para você que é consultor, consultora, que tem aí seus processos de consultoria, como é que você pode criar uma metodologia de melhorar continuamente o seu trabalho para que você tenha um trabalho de excelência? Bem-vinda, Ana, bem-vinda, Rodomário, muito bem-vindos. Estou fazendo uns últimos ajustes aqui, que baixou aqui meu tripé. Baixou um pouquinho, vou fazer um ajustezinho aqui para ficar melhor de visualizar vocês. Enquanto isso, vamos convidando outras pessoas, outros consultores que precisam aprender mais sobre essa dinâmica da consultoria. É isso aí. Olha, agora ficou melhor. Pronto. Meu tripé, eu regulei ele para iniciar a live, e aí na hora que começou a live, ele começou a baixar um pouquinho, porque eu não tinha apertado corretamente, né? Faz parte de quem tá fazendo aula aqui online, ao vivo, não tem jeito, né? Alguns imprevistos acontecem. Mas é muito bom ter você aqui. Hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro. Já aproveito para convidar você no início dessa live para estar com a gente na nossa Masterclass, o Mapa do Consultor de Sucesso, e vim viver essa transformação na tua vida e no processo de consultoria, tá bom? Hoje, essa aula é exclusivamente para falarmos sobre como ter melhoria contínua dentro do processo de consultoria. Como a gente pode desenvolver uma metodologia de qualidade, né? De aplicar ferramentas da qualidade dentro do nosso processo de consultoria, para a gente agregar valor a tudo que a gente vem fazendo para o cliente e também agregar muito valor ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento da nossa consultoria. Se você está chegando agora aqui na PDE, talvez você não me conheça, meu nome é Gisele Parente, eu sou consultora empresarial, atuo há mais de 20 anos ajudando empresas e pessoas a terem alta performance. Eu sou sócia aqui da PDE e desenvolvo consultores, ajudo consultores que, como eu, precisam ter mais lucro, mais liberdade, um caminho mais tranquilo para viver a consultoria, para viver aquilo que tanto deseja, o sonho de ser consultor, além do sonho, claro, de ajudar e de transformar empresas. Está bem? Então é um prazer ter você aqui com a gente. Bem-vinda, Yolanda, bem-vinda, Cris. Vamos começando então esse conteúdo, tá? Um dos grandes desafios da consultoria é trabalharmos a metodologia, tá? Então, nós recebemos de muitos de vocês aqui na PDE, muitos comentários, muitas perguntas no direct, nos questionários que nós fazemos, falando sobre ter dificuldade de criar um método de trabalho, de criar uma forma de trabalhar. E isso é muito comum quando nós estamos iniciando a carreira de consultor, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente vem do mercado com uma bagagem técnica muito grande, mas nós acabamos não sabendo exatamente como colocar isso em prática, tá? Então, nós testamos uma ferramenta aqui, uma ferramenta ali, fazemos de uma forma aqui, de uma forma diferente ali no outro cliente, e não conseguimos desenhar um método de trabalho. E isso é bem comum, tá? Para que nós possamos, então, ter um método de trabalho,
é importante que você tenha em vista quem é o seu cliente ideal. Se você sabe quem é o seu cliente ideal e você define um escopo de trabalho para trabalhar e para desenvolver esse cliente ideal, fica mais fácil, então, de você fazer os seus processos de consultoria. A questão é que, muitas vezes, quando nós estamos iniciando no nosso processo de consultoria, muitas vezes nós estamos vivendo os desafios de prospectar clientes, os desafios de ter uma agenda que atenda às nossas necessidades financeiras, né? Porque ser consultor é um trabalho, ser empresário é um trabalho, e nós temos contas para pagar, os boletos chegam no final do mês, não é mesmo? Então, claro que nós precisamos, então, desenvolver formas de trabalho para que nós possamos apresentar, então, qualidade e excelência no serviço que nós estamos prestando. E isso, muitas vezes, no início da nossa carreira, se torna desafiador. Por quê? Porque na necessidade de fazer ali receita, de ter faturamento, a gente acaba pegando, muitas vezes, projetos que não são da nossa especialidade, projetos que fogem do nosso escopo de trabalho, ou que a gente até tem conhecimento, mas não tem domínio. Para quê? Para ter um faturamento um pouquinho maior e começar aí a entrar no mercado de trabalho, né? Com a consultoria. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês. Para que eu trabalhe a melhoria contínua, é preciso o quê? É preciso que eu defina, primeiramente, um escopo, uma forma, uma linha de atuação. Então, por exemplo, eu atuo hoje com consultoria empresarial, né? E o meu foco hoje é desenvolver a gestão estratégica dos processos, fazer planejamento estratégico e o desenvolvimento da liderança em pequenas e médias empresas, tá? Esse é o meu foco de trabalho. Então, quando alguém fala para mim, Gisele, você faz a implantação de ISO 9001? Não, eu não faço. Eu já fiz, eu sei como fazer, eu tenho competência para fazer, mas hoje eu não faço. Por quê? Porque se eu me coloco como uma consultora que faz a implantação de um sistema de gestão da qualidade ISO 9001, o que acontece? Eu preciso dedicar tempo para estudar sobre a norma, me formar sobre a norma, me manter atualizada sobre o que o mercado está falando da norma, e eu perco foco no quê? No que realmente é a minha área de atuação, tá? Então, é preciso que a gente faça esse limite de atuação para que a gente consiga manter o nosso foco nesse limite de atuação, para que nós sejamos especialistas nesse modelo de atuação, para que a gente consiga estudar ferramentas para esse modelo de atuação, para esse escopo, para que a gente consiga trazer soluções específicas para o nosso cliente dentro do nosso escopo de trabalho. Tá? É importante você que é consultor, você que é consultora, você lembrar que o seu principal objetivo é levar solução para os desafios do seu cliente. Agora, em que nível você está entregando a solução para o seu cliente? Se você é especialista naquilo que você faz, você consegue gerar essa transformação para o seu cliente em alto nível. Agora, se você é muito generalista, você não tem um foco, você acaba não conseguindo levar essa transformação para o seu cliente no nível que você precisa, no nível que você deseja, ou melhor, no nível que seu cliente está te contratando, tá? Então, é bastante importante que você pense no escopo de trabalho, que você identifique qual é o teu cliente ideal? O que você vai definir ali como a sua área de atuação
para que você tenha um cliente ideal. Então, a partir do momento que você já tem consciência de qual é a tua área de atuação, de quem é teu cliente ideal, você começa a ter o quê? A formar o quê? Uma caixa de ferramentas para atender esse cliente ideal. Então, tua metodologia, ela começa a ser criada aí. E aí, a tua experiência, a tua bagagem, aquilo que te trouxe até aqui hoje, lembre-se que se você é consultor hoje, foi porque você percorreu um caminho. É porque você tem acumulado aí conhecimento, habilidades e atitudes para transformar e para ajudar outras pessoas, tá? Em alguma área de atuação. Então, você precisa agora que você definiu a tua área de atuação, o teu cliente ideal, você precisa fazer o quê? Você precisa ir definindo qual é o passo a passo para fazer essa transformação no seu cliente. Lembra lá como que você fez isso no seu cliente, na sua vida profissional? Quais foram as experiências que te trouxeram até aqui? Seja ela como seletista, como PJ, não importa. Se você está aqui hoje é porque você viveu muitas experiências, né? Muito do que eu trago hoje no meu dia a dia da consultoria e muito do que eu compartilho com os meus colegas consultores da rede Performance de Excelência tem a ver com uma experiência que eu vivi longa, né? Como PJ em uma empresa multinacional, onde essa empresa passava por processos de auditoria do Japão, da França, onde eu consegui ter muita experiência, muita bagagem de metodologias de gestão do mundo todo. Peraí, se eu sou consultora hoje, eu tenho que honrar a minha história e tudo aquilo que eu já vivi. Então, é trazendo essa história para o meu dia a dia de trabalho que eu transformo as empresas em que eu atuo. Porque a experiência está aqui. Fui eu quem vivi. E aí, como transformar, então, essa experiência numa metodologia de trabalho? Isso é um método. É você pegar todo o conhecimento técnico que você tem, todas as ferramentas que você aprendeu de forma teórica, tudo aquilo que você já viveu na prática e transformar no seu jeito de fazer consultoria. Isso é uma metodologia. E aí você vai fazendo a sua consultoria, atendendo os seus clientes, sempre do mesmo jeito. Isso é um método. E como eu sei se um método dá certo ou não dá certo, Gisele? Testando. Você tem que ir lá e testar. Deu certo? Legal, deu certo. Vou manter isso na minha metodologia de trabalho. Não deu muito certo nesse cliente. Vou mudar aqui. Vou aplicar uma melhoria contínua. Olha a melhoria contínua que é o tema da nossa live chegando aqui. Tá? Mas o que é importante? É importante que mesmo eu criando uma metodologia de trabalho, eu entenda que cada empresa é uma empresa diferente. Que cada cliente tem características diferentes de trabalho. E esse cliente, tendo características diferentes de trabalho, o meu método precisa ter flexibilidade para atender esse cliente. Eu preciso, para executar uma etapa, ter a ferramenta 1, a ferramenta 2, a ferramenta 3. Nossa, preciso fazer uma análise de causa. O que eu uso? Eu uso 5 porquês? Eu uso um SCAWA? Eu uso um 5W2H? O que eu uso para fazer uma análise de causa no meu cliente? Cada cliente é diferente. Nós temos o cliente prático, que é aquele que ele quer a solução rápida, ele quer tudo rápido, ele é tecnológico, ele gosta de tudo na mão de forma rápida. Para que eu vou usar uma ferramenta com uma profundidade de análise? Que esse meu cliente não quer essa profundidade.
Ele até pode ir profundo, mas ele precisa do quê? Ele precisa de velocidade, de rapidez. Tá? Por quê? Porque o dia a dia dele é dinâmico. Porque a empresa dele é dinâmica. Porque a empresa dele é antenada. Não adianta eu levar para o meu cliente, que é uma empresa familiar, onde nós tivemos uma sucessão ali, né? Passou pelo vô, passou pelo pai, o pai tá ali ainda. E aí você chega nessa empresa, você entende que os processos são mais lentos, que os processos são mais morosos, que o pai ainda gosta de controlar as coisas ali no caderno. Não adianta você chegar aí e falar, não, agora a gente vai usar uma ferramenta aqui no ClickUp, ou nós vamos colocar isso aqui na nuvem, e nós vamos fazer a interação dessa situação com essa situação. Talvez não conecte com o seu cliente. Então, você tem o produto para o cliente mais tecnológico, mais avançado, e para o cliente mais processual, mais manual. Como que você se adapta? Como você faz a tua metodologia de trabalho seguir aí uma tendência de melhoria contínua para atender essas duas linhas de cliente? Porque sim, nós temos. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Coloca aqui nos comentários. Como que é o perfil do cliente de vocês? Como é o perfil de atuação? Como esse cliente vive o dia a dia da empresa deles? Esse empresário que você atende. Você tem esse perfil desse empresário mais dinâmico, mais ligado, mais antenado, que tá tudo no celular, tá tudo no sistema, que usa 2, 3 sistemas diferentes porque tá tudo lá no sistema? Ou você também tem aquele perfil do cliente que não sabe mal e mal usar uma planilha de Excel? Vocês têm esse cliente, esse modelo aí? Eu já tive. Hoje, nesse exato momento, eu não tenho nenhum cliente com esse perfil. Mas já tive sim. Já tive. O Marcos falou que tá fazendo sentido. Então, como é que a gente faz para levar a melhoria contínua para essas empresas e para trazer a melhoria contínua para a nossa metodologia de trabalho? Eu gosto de fazer de duas formas. Vou compartilhar essas duas formas com você agora, tá? A primeira forma de levar melhoria contínua no meu atendimento aos clientes é o quê? Eu gosto de, toda vez que eu termino uma reunião, um atendimento, seja ele presencial ou online, eu gosto de falar assim para o cliente: legal, fechamos por hoje. Me diz o que fez sentido para você hoje, o que foi bom para você no nosso atendimento hoje, que chave virou. Me manda aí um ponto positivo da nossa consultoria hoje e um ponto de melhoria. Eu gosto de fazer essa checagem com o meu cliente. Ou cliente, ou algum colaborador que eu esteja tratando dentro do meu projeto de consultoria. Eu sempre encerro com essa pergunta. E aí o cliente diz assim: ah, fez super sentido o que nós falamos aqui hoje, por quê? Essa chave virou, aconteceu isso, eu entendi que eu estava errando aqui, que agora eu preciso fazer de forma diferente. E aí eu vou fazendo uma calibração aqui, né? Então eu vou entendendo o quê? Se aquilo que eu levei para o cliente naquele dia, meu objetivo com o atendimento daquele dia foi atingido ou não. Então assim, se eu fui lá naquele cliente para fazer ele entender o que é um indicador de satisfação dos clientes, e a hora que ele me responde o que foi boa consultoria, pô, foi muito bom,
porque eu entendi, para mim achei fantástico essa ferramenta, para a gente entender a satisfação do cliente, vi o quanto é importante e vi que eu vou conseguir utilizar essa ferramenta para criar melhorias no meu processo e atender meu cliente do jeito que ele precisa. Uau! Consegui atender o que eu fui fazer ali. Agora, se ele falar assim, eu entendi que a ferramenta, entendi que é importante a gente analisar a satisfação do cliente, porque o cliente é muito importante para a empresa, né? Mas a gente ainda precisa analisar alguns processos internos para chegar nesse tipo de pesquisa. Não atingir meu objetivo. Então aí eu preciso trazer para dentro da consultoria, para dentro da minha metodologia, que ponto que eu preciso calibrar para o meu cliente para que ele entenda realmente a importância daquilo que eu estou entregando para ele. Certo? Então essa é uma ferramenta. E sempre pergunto se tem pontos de melhoria. Por quê? Porque eu gosto de saber a cada atendimento com o meu cliente o que pode melhorar. E às vezes o cliente fala, a gente pode melhorar talvez esse ponto aqui de comunicação, ou, Gisele, talvez um ponto de melhoria seja no acompanhamento aqui das tarefas, vamos mudar a forma do cronograma que a gente está utilizando, enfim, surgem várias coisas que a gente pode corrigir e alinhar ali com o cliente em cada momento e não deixar, sabe, que esses pontinhos de melhoria, que são pequenos pontinhos de ajuste, eles vão se acumulando ao longo do nosso processo de consultoria e se tornam um problema lá na frente, tá? Então eu gosto bastante de fazer essas duas perguntas quando eu encerro um atendimento. E esse é o meu primeiro ponto de melhoria contínua num atendimento a cliente. O segundo ponto de melhoria contínua, eu gosto de utilizar a ferramenta do PDCA. Vocês conhecem a ferramenta do PDCA? Plan, Do, Check e Action. Plan, planejar. 2, né? O Do, analisar. O check, checar. E o A, agir, tá? Como que a gente atua normalmente com essa ferramenta, tá? Então, nós consultores temos lá o nosso planejamento para execução da consultoria e nós estamos executando isso dentro do cliente. Então, nós temos o planejado. Do. O do é nós criarmos dentro da nossa metodologia de consultoria pontos de checagem para verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado. Do. Vou executar. Planejei, executei. Planejei, executei. Planejei, executei. Plan, do, tá? Vou pro check, pro C. Checar. Crio lá os pontos de checagem. Então, eu planejei, executei, vou checar periodicamente se o que eu estou executando está alinhado com o que foi planejado, se eu estou cumprindo o meu cronograma e se está tudo certo dentro da consultoria. Chequei. Action. Action é o quê? Ação. Lembra que é o P, o D, o C e o A? Então, o action é ação. Ação, qual que é a ação? Puxa vida, fiz um planejamento, implementei o que estava planejado, chequei. Tô com alguma coisa fora do planejado, ou tô com um cronograma atrasado, ou a minha metodologia não está trazendo o impacto que foi planejado dentro do cliente, o cliente não está respondendo da forma com que foi planejado, porque acontece, gente, tá? Lembra que eu falei, cada cliente é um cliente, cada empresa é uma empresa? O consultor, nós consultores, precisamos estar antenados o tempo todo. Se aquilo que eu prometi para o cliente está sendo cumprido, se aquilo que eu estou levando para o cliente está levando a transformação que ele precisa, que eu me comprometi em fazer, se está fazendo para ele sentido ou não o que eu estou levando para ele de transformação, se está conectado com a necessidade dele ou não.
tá? E se não está, se eu verifiquei nessa checagem que não tá legal, que tem coisas que precisam ser mudadas, que tem coisas que precisam ser ajustadas, eu vou agir. Como eu vou agir? Eu vou revisar o meu plano de ação, vou criar ações dentro do plano de ação, vou fazer reunião de feedback com o cliente, vou fazer reunião de alinhamento com o cliente, para quê? Para ir fazendo, então, a melhoria contínua dentro do meu processo de consultoria com o cliente. Olha que incrível isso, tá? Isso faz parte do método de trabalho e eu posso usar isso como uma ferramenta contínua dentro da minha consultoria, por isso melhoria contínua, né? Então, como você pode ter excelência no seu atendimento, no seu plano de atendimento ao cliente, aplicando essa ferramenta de melhoria contínua, que é incrível, tá? E eu transformei esse PDCA em ferramenta e hoje é uma metodologia que eu uso dentro do meu processo de consultoria. E eu já compartilhei também essa ferramenta, agora eu tô compartilhando aqui aberto, mas eu compartilhei essa ferramenta em detalhes em uma aula que eu dei lá dentro da Academia dos Consultores, com todos os consultores da rede credenciada, da Academia dos Consultores, olha, da Academia de Consultores, olha que legal. Lá dentro da academia eu dei uma aula detalhada, foi 1 hora só falando da ferramenta, entregando a ferramenta, compartilhando os meus aprendizados, as minhas vivências, utilizando essa ferramenta dentro do processo de consultoria. E isso é legal por quê? Porque isso gera lá dentro da nossa rede muito aprendizado. Então, os nossos consultores que estão na nossa aula ao vivo vêm, compartilham seu aprendizado, tiram suas dúvidas, recebem o material e é muito legal, tá? E é por isso que eu vim compartilhar isso aqui com vocês, porque foi tão bacana a experiência lá, que eu falei, vou levar para nossa galera lá do Instagram e do YouTube esse conteúdo, que é bem bacana. E se eles gostarem do conteúdo, entram na Academia do Consultor e vai receber essa ferramenta incrível, com passo a passo de como trabalhar essa melhoria contínua, tá bom? Aproveitando, eu quero fazer o convite para você, então, que é consultor, consultora, que vive o desafio do dia a dia da consultoria, a estar com a gente hoje, hoje, dia 26, na nossa Super Masterclass, tá? O mapa do consultor de sucesso. Nessa aula, nós vamos ensinar para você o caminho que muitos consultores, como você, que já tiveram no início de carreira ou que já viveram a dificuldade de prospectar, de criar métodos de trabalho, já percorreram para ter resultados surpreendentes, tanto financeiros, tá? Não estou falando só de dinheiro, não. São resultados financeiros, é liberdade financeira, liberdade geográfica. Então, se você deseja ter essa liberdade na sua vida, deseja ter a consultoria, viver a missão, o propósito da consultoria de transformar a vida de empresários e da equipe dessas pessoas pelo Brasil afora, vem com a gente hoje, dia 26, às 19h30, tá? Nós vamos fazer essa aula lá pelo YouTube. Então, se você ainda não fez a inscrição, vai no nosso link na bio, faz sua inscrição, garanta a tua vaga, entra no grupo do WhatsApp também, que daí você vai ser avisado da aula, vai receber o conteúdo que nós vamos compartilhar na aula e vai ser incrível ter você lá, tá bem? Foi incrível ter você aqui hoje, nessa super masterclass, nessa super aula, nessa super live que eu tô fazendo agora, a masterclass é só à noite, né? E se você gosta do conteúdo, gostou dessa aula, mas ainda ficou uma dúvida, né? Deixa aqui nos comentários, comenta aqui qual é a sua dúvida, ou compartilha qual foi o insight que você teve, qual foi o aprendizado que você saiu aqui dessa aula, deixa nos comentários, compartilha aqui, foi bom para você a aula? O que você aprendeu de novo hoje? Qual foi a chave que virou? Deixa eu ver aqui quem está presente na aula. Gostou aqui a DMRGB, RG Brown.
colocou aqui, que virou a chave sobre questionar o cliente, né? De uma forma tranquila, se fez sentido ou não o atendimento. Isso faz bastante diferença. Eu aprendi isso com uma consultora também, em um curso que eu fiz. E depois que eu aprendi isso, realmente eu tive outros resultados na consultoria. Que bom que fez sentido para você. Que mais que fez sentido? Não tinha pensado em utilizar o PDCA dessa forma. Olha que incrível, né? Pois é, a gente aprende tantas ferramentas ao longo da nossa vida, mas às vezes a gente encontra aplicações diferentes, né? E essa é uma aplicação bastante interessante. Então é isso, né? Se você tem mais algum insight, algum comentário a fazer, escreve aqui, deixa aqui nos comentários. Dúvidas nós também respondemos ao longo das semanas aí. E gratidão por estar aqui comigo até agora. Fiquem com Deus. Vejo vocês à noite na nossa Masterclass, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.